A ideia original dessa aula seria que a gente falasse de detecção de doenças, né, através de exames. Vocês lembram que na primeira aula a gente falou, quer dizer, na primeira aula eu me apresentei, falei um pouquinho do que era medicina baseada em evidências, disse um pouquinho dos objetivos do curso. Na segunda aula, a gente falou um pouquinho do atendimento médico, da importância de um bom atendimento médico. Na terceira, começamos a falar de exames, no caso, exames para diagnóstico de doenças. E seguindo o nosso cronograma da aula, hoje a gente vai falar de detecção, né? Exames para detecção. E aí, como essa área de exames para detecção é uma área muito vasta, muito grande, eu achei melhor a gente falar daquilo que realmente é o mais interessante e é o mais importante, que são exames para detecção de câncer. Né? O câncer é uma doença que vem se encaminhando para provavelmente em 2025 se tornar a doença que mais mata no mundo, não só pelo fato das outras doenças estarem diminuindo a sua mortalidade, mas principalmente pelo fato dos fatores de risco para câncer estarem aumentando. Então, o câncer é uma doença muito importante e é uma doença que leva milhões de pessoas aos médicos todos os anos para fazer exames. Né? Nós estamos passando agora por Outubro Rosa, passamos pelo Outubro Rosa, estamos passando pelo Novembro Azul. Então, notem como esse tema câncer, ele realmente é um tema importante e é um tema essencial. E hoje a gente vai falar um pouquinho do que é o câncer, né? Vou tentar explicar um pouquinho para vocês o que é o câncer. Vamos falar do que causa, o que leva uma pessoa a ter câncer. E aí depois eu selecionei os 10 principais cânceres para a gente falar de cada um deles em relação à detecção, o que é que temos hoje baseado em evidências científicas como comprovado, e também falar em relação à prevenção. E eu quis incluir o capítulo prevenção, porque eu acho dentro de câncer, do tema câncer, muito importante, vocês vão entender ao longo dessa aula como ele é importante para a nossa aula de hoje. Tentar primeiro explicar para vocês o que é o câncer. Bom, para entenderem um pouquinho melhor o que é o câncer, eu vou mostrar uma célula normal e como é que forma-se, né? Um tumor, como é que se forma um tecido normal. Então, notem aqui, por exemplo, no quadro de cima, a gente tem uma célula normal que se divide e dá origem a um tecido saudável. Esse tecido saudável pode ser qualquer tecido do corpo, né? Inclusive acreditava-se que neurônios não se dividiam, mas hoje sabe-se que até os neurônios se dividem na idade adulta. Então, qualquer tecido do corpo sofre essa divisão celular. O câncer ele aparece justamente quando você tem uma célula normal que, por influência de agentes externos ou internos, mas na grande maioria das vezes agentes externos, essa célula ela sofre uma mutação. Então ela vira uma célula mutante. E essa célula mutante, então, se divide e se multiplica formando o tumor. Então, para vocês entenderem melhor, né, o tumor, o câncer, ele é como se ele fosse um mutante do mal, né, uma célula mutante do mal. Só que a gente tem no nosso organismo as nossas células de defesa, a gente tem os nossos heróis também, né, os nossos X-Men, que são as células que defendem nosso corpo de agressões. Então, toda vez que nós formamos uma célula tumoral, essa célula tumoral é automaticamente destruída pelas nossas células de defesa. O que acontece é que, às vezes, em algumas situações, essa célula tumoral ela consegue se disfarçar. E aí ela passa a não ser reconhecida pelo nosso organismo como um mutante do mal, né? Passa a ser reconhecido como uma célula comum, como qualquer outra. E os fatores que levam essa célula a ter essa diferenciação mais característica são justamente os fatores que estão relacionados ao aumento e o crescimento do câncer. Bom, falamos então como é que ele se forma, e agora vamos falar um pouquinho de como o câncer cresce, como é que o câncer desenvolve. E vocês estão vendo aí nesse quadro que está na tela, de que nós temos numa coluna o tamanho do câncer e na outra o tempo, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer agora é avaliar o crescimento do câncer ao longo do tempo. E em relação a crescimento, existem 4 tipos de câncer, 4 tipos de formas de crescimento do câncer. A grande maioria das pessoas conhece muito bem essas duas primeiras que eu mostrei aí, que é o câncer de crescimento rápido e o câncer de crescimento lento. Notem que essa linha de cima é o ponto em que o câncer leva a pessoa à morte e essa aqui de baixo é a que leva a pessoa a ter sintomas. Notem que o câncer de crescimento rápido, ele rapidamente produz sintomas e rapidamente pode levar à morte. Ele tem um crescimento tão rápido que ele não é detectado pelos exames de rastreamento que estão representados aqui por essa linha vermelha. Então, ele é um câncer que, infelizmente, não pode ser detectado no exame de rastreamento. Aí vocês me perguntam, Renato, quanto tempo esse câncer leva para crescer? Olha,
Entre o início dos sintomas e a morte do paciente, às vezes levam 2, 3 meses, às vezes 6 meses, mas são cânceres que, na verdade, já começaram a se desenvolver 5, 6, 7 anos atrás. E vocês me perguntam, nossa, mas então um câncer que leva 6, 7 anos para crescer é um câncer ultra rápido? Sim. Os cânceres lentos, eles levam, em média, 10 anos para serem detectados pelos exames de rastreamento. E mais algum tempo aí, em geral, 6 meses a 1 ano, para darem sintomas. Então, quando um câncer dá sintoma, se ele for um câncer muito rápido, ele já existia há pelo menos 6, 5, 6 anos. Se ele for um câncer normal, aqueles que as pessoas estão mais acostumadas a ver, ele já existia há pelo menos 9, 10 anos. Então, o câncer não é uma doença tão rápida assim. Quer dizer, essa célula mutante que se disfarçou de célula normal, para ela deixar de ser uma célula e chegar a ser um tumor, um grande tumor, justamente ele leva esse tempo. Só que existem mais 2 tipos de tumores, e esses outros 2 tipos, eles realmente não são muito conhecidos das pessoas, que são os cânceres de crescimento muito lento e os cânceres sem crescimento, representados aqui pela tartaruga e pelo caracol. Esses 2 tipos de câncer, notem que eles nunca vão atingir um tamanho que possa possibilitar a ele apresentar sintomas. Então, são cânceres que estão na pessoa, mas que a pessoa nunca vai sentir nada tendo eles, porque o crescimento deles ou é zero, nenhum, ou é um crescimento muito lento. Porém, eles são detectados pelos exames de rastreamento, né? Então, são cânceres que, quando diagnosticados, sempre são tratados. E é muito importante que vocês entendam isso, porque esse mecanismo ele é fundamental para vocês entenderem todo o sistema de rastreamento de todos os tipos de câncer que existem atualmente, né? Então, é importante entender o seguinte: quando o exame de rastreamento detecta um câncer, ele pode detectar 3 tipos de câncer. O câncer lento, que é aquele que pode matar a pessoa e o rastreamento ajudou a salvar a vida, o câncer muito lento e o câncer sem crescimento. E esses 2 últimos tipos de cânceres, se eles forem detectados, eles vão ser tirados. Mas se eles não fossem tirados, a pessoa que tem eles jamais iria sentir nada. Ela iria morrer com 100 anos de outra doença. Então, digamos que uma pessoa descubra um câncer de tireoide aos 40 anos, por exemplo, né? E isso acontece muito com câncer de tireoide, seja um câncer sem crescimento. Se ela operar, ela vai achar que ficou livre do câncer, ela vai inclusive achar que o médico salvou a vida dela, mas na verdade o que ela não sabe é que esse câncer ela podia viver com ele até 100 anos, ela descobriu com 40, poderia viver até 100 anos e ela jamais iria sentir nada, jamais iria ter problema nenhum. Então, na verdade, ela operou à toa. Então, esses tipos de câncer são muito importantes para a gente entender isso, né? O rápido, a gente não pode fazer nada, ele é muito rápido. E esses 2, seria melhor que a gente não fizesse nada. Às vezes a gente acaba fazendo. Então, realmente, o médico, a ciência, ela pode atuar nesses cânceres aqui, né? Nesses de crescimento lento.